chamar Deus de pai para um judeu era agressivo demais, era um absurdo, porque qual era a concepção que eles tinham de Deus? Um Deus terrível, um Deus que abriu a terra para engolir Coré e a sua família, um Deus que quando desceu em cima do monte, fez o monte fumegar, raios, trovões, barulho de trombetas. Pai? Não, esse Deus é um Deus distante, esse Deus é um Deus que eu não ouso nem chegar perto dele. Mas ele diz: diga Pai Nosso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, 11. Nós conhecemos esse texto como a parábola do filho pródigo. Eu posso fazer isso porque a gente chama a parábola do filho pródigo por aqueles títulos que a gente coloca para dividir a Bíblia, e no original não tinha divisão. Então eu posso propor uma alteração no título. Eu gostaria de chamar de a parábola do pai amoroso, ao invés da parábola do filho pródigo, porque a perspectiva do capítulo 15 de Lucas não está nos filhos, está no pai. O texto começa lá no capítulo 15, no começo, falando sobre o pastor das 100 ovelhas que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Depois ele fala da mulher que tinha 10 moedas, uma moeda se perdeu e ela vai atrás da moeda perdida. E ele fala de um pai que tinha 2 filhos perdidos, um dentro de casa e um que saiu. Então a perspectiva é: eu sou como o pastor da ovelha perdida, eu sou como a mulher que busca a moeda perdida, e eu sou como o pai dos 2 filhos perdidos. Vamos ler? Versículo 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amém. Vou ler só aqui, não vou orar, o pastor já orou por mim. Esse texto é um texto escandaloso para qualquer um de nós. Eu não preciso nem trazer contexto histórico e cultural. Para qualquer um de nós é escandaloso, primeiro, um filho pedir a herança antes do pai morrer. Ponto. Pior ainda, o pai dar a herança e deixar o filho embora. Se o meu filho, hoje ele tem 8 anos, se o meu filho na adolescência chegar para mim e falar: ô coroa, seguinte, estou cansado de ficar na sua casa, dá aí a minha parte do que você tem aí, que eu vou embora. Eu não vou falar a primeira coisa que vem na minha cabeça que eu faria, tá? Vou falar a segunda, vou botar ele de castigo uns 6 meses, sem videogame, sem mesada, se ele tiver mesado, vou botar ele de castigo, vou falar: vai pro quarto, rapaz, você não sabe nem o que você está pedindo, que você é doido, você está ficando doido, cara. Mas o pai do filho pródigo, que representa Deus, fala: tá bom, divide a herança, 2 partes ficavam com o filho mais velho. Na cultura deles, 2 partes ficavam com o filho mais velho, e a terceira parte ele dava para o filho mais novo, e o filho vai embora e desperdiça. Que pai é esse? Liberal? Permissivo? Irresponsável? Eu quero falar para você sobre o Pai Deus, o nosso Pai. Através desse texto nós vamos conhecer sobre o Deus da igreja, porque o Deus da igreja se revela no capítulo 15 de Lucas. Nesse contexto dos 2 filhos, eu quero associar com vocês. Você pode ser o filho pródigo que saiu de casa, ou o filho perdido dentro da casa. Eu quero trazer uma mensagem para que, se você saiu e se perdeu, volte para a casa do pai. Se você está perdido dentro de casa, você se converta hoje para voltar para o eixo, porque esse pai é maravilhoso. Eu fiz um videozinho hoje à tarde, um stories de meio-dia,
falando sobre o escândalo também que Jesus fez ao chamar Deus de Pai na oração do Pai Nosso. É interessante que ele fala logo depois dele falar sobre o tipo de oração dos fariseus, o que ficava na praça dizendo, ai Senhor e tal, e ele fala, não use de vãs repetições como os fariseus e tal. E aí nesse contexto que ele está falando da oração dos fariseus, ele diz, vocês, se dirigindo aos discípulos, todos eles eram judeus, todos eles eram praticantes da lei de Moisés, ele diz, vocês pelo contrário, quando orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Chamar Deus de Pai para um judeu era agressivo demais, era um absurdo. No Antigo Testamento tinha 4 letras que representavam o nome de Deus. Até hoje a gente discute como é que se pronunciava, porque o hebraico não tem vogal, e aí como não tem ninguém que falava hebraico daquela época, a gente fica discutindo, mas era o que a gente pode transliterar por um YHWH, Yod, Re, Vav, Re, que a gente pode dizer Yavé, Javé, Jeová. Todos eles cabem porque o hebraico não tem original e a gente não tem ninguém que fala aquele hebraico daquela época. Essas 4 letras, quando eles liam no original, quando o olho dele batia no original, eles não falavam a palavra, eles falavam Adonai, para não usar o nome do Senhor em vão, porque o nome, tem lá nos mandamentos diz, não use o nome do Senhor em vão, não é no sentido de ficar citando Deus, se eu citar 3 vezes o nome Deus, eu estou usando em vão, Deus, 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 não, porque você citou 3 vezes, usou 2 vezes em vão, não é esse o sentido, é carregar o nome, dizer que está fazendo algo em nome de Deus, em vão, não sendo Deus que te enviou. Eles diziam Adonai, que quando na época de Jesus eles traduziram o Antigo Testamento para o Novo Testamento, isso é coisa de professor, tá? Se você ficar boiando, não tenha paciência que daqui a um pouco eu volto para coisa mais simples. Eles traduziram o Adonai para Kyrios, ou Cúrios, a gente lê Cúrios, mas pronuncia Kyrios no grego. Então, Jesus e os apóstolos usavam o Antigo Testamento no grego, e o nome de Deus, que aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento, era chamado de Kyrios. João, por exemplo, e Paulo, disseram a respeito de Jesus que ele era o Kyrios Christos. Isso foi um escândalo, porque eles estão dizendo que Jesus era o Deus do Antigo Testamento. Quando João escreve João capítulo 1, ele também diz, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Na filosofia grega, se Deus tinha um nome, o nome era Logos, a fonte primitiva de todas as coisas. Quando João diz, Jesus é o Logos, ele está dizendo, Jesus é o Deus da concepção da filosofia grega. Era tão escandaloso quanto Jesus chamar Deus de Pai. Porque qual era a concepção que eles tinham de Deus? Um Deus terrível, um Deus que abriu a terra para engolir Coré e a sua família, um Deus que quando desceu em cima do monte, fez o monte fumegar, raios, trovões, barulho de trombetas. Pai? Não, esse Deus é um Deus distante, esse Deus é um Deus que eu não ouso nem chegar perto dele, mas ele diz, diga, Pai Nosso. Na Bíblia sempre traz uma ideia de coletivo, Pai Nosso, o Pai que quer o nosso bem. Às vezes Deus faz coisas que você não aceita, mas Ele não está fazendo por tua causa, Ele está fazendo pelo bem coletivo. Muitas vezes Ele tira um pastor de uma igreja para trazer outro, não é porque Ele odeia aquele pastor, mas é porque Ele está amando a igreja. Eu já vi muito líder que privilegiou o pastor e sacrificou a igreja por causa de pastor. Estou sendo profeta nessa parte aí. Tem igreja boa sendo sacrificada porque é a única igreja que consegue pagar pastor. Com base em que a gente toma decisão? Em 1 ou 2? Na família de 1, desprezando a família de 50? Deus sempre olha para o coletivo, Ele olha para o todo, Ele busca sempre o bem do todo. Nosso Pai, não é meu Pai, nosso Pai. Tem um texto maravilhoso em Isaías, capítulo 40, versículo 11, onde é um antropomorfismo que ele diz,
Deus é como um grande pastor que com os seus grandes braços abraça os seus cordeirinhos e depois traz eles para perto do coração. Sempre que Deus quiser fazer algo grande, primeiro Ele vai conectar pessoas com pessoas e depois vai trazer elas para perto do coração, para que a gente ouça o que bate no coração dele. O Pai é nosso, o Pai não é teu e nem do teu vizinho, é nosso. Um pai que toma uma atitude em favor de um filho, sem olhar para os outros, ele está sendo injusto. Ele está sendo infiel ao princípio dele, porque ele sempre tem que pensar na casa como um todo. Concepção de família é tu e os da tua casa. A gente toma uma atitude pelo todo, não pelo individual. Isso não estava no esboço, então, com certeza é profético. E se o Senhor está falando contigo aí, dá glória a Deus. No versículo 12, quando o pai libera o filho com a parte da herança, a gente conhece um aspecto do nosso Deus. Deus é um Deus de liberdade. Diga comigo, Deus é um Deus de liberdade. O bom pai não é o que obriga o filho a fazer a coisa certa. É o que ensina o filho a fazer a coisa certa e espera que o filho faça porque quer fazer, não porque está sendo obrigado. Se você já leu o livro lá do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importa, ele fala sobre isso, que a esposa dele convidava ele para ir no mercado e ele falava, eu odeio ir no supermercado, eu não gosto de ir no supermercado. Aí um dia eles tiveram um gabinete pastoral e aí o pastor falou, qual que é o problema, meu irmão? Aí o pastor falou, não, ela fica brigando comigo porque eu não gosto de ir no supermercado. Ela falou, não, mas eu nunca, não é isso, não é esse o motivo de você ir ou não no supermercado, é porque eu gostaria que você quisesse ir comigo no supermercado, entende? Não é sobre obrigar, é sobre querer fazer, é fazer por voluntariedade, não por obrigação. Tem pai que obriga, sabe o que o filho faz? Quando o pai vira as costas, ele faz o contrário, e esconde o pecado ainda. O bom pai é o que o filho erra na frente dele e corrige na frente, porque o filho tem liberdade para errar, o filho tem liberdade para fazer o que acha que tem que fazer, e não é por imposição, é por amor, é por entendimento. Quando a gente é filho, a gente tem direitos e deveres. O meu filho não se preocupa como que ele vai comer no dia de amanhã. Quem tem que se preocupar é o pai. Então, é direito do meu filho que todo dia ele tenha comida na mesa. Quem tem que se virar é eu, como pai. Mas ele também tem deveres. Porque eu sou o pai dele, eu sustento a casa, eu tenho autoridade para colocar a regra. 9 horas tem que estar na cama, é o horário para jogar videogame, se for na casa do coleguinha eu limito o horário, direitos e deveres. Mas nós vivemos numa geração que só quer ter direito, não quer ter deveres. Sabe o que o Pai Celestial faz quando você tem uma mentalidade só de direito? Ele deixa você livre, inclusive para quebrar a cara. Ele te deixa livre, inclusive para sair, quebrar a cara, para depois voltar. Porque melhor é deixar você ir do que manter você perdido dentro de casa, influenciando os outros. Deus dá um empurrãozinho para você ir para fora da casa, para você não atrapalhar os outros que ficam dentro da casa. Agora, quem conhece a verdadeira liberdade, jamais desejaria voltar. Meu irmão, eu me converti com 19 anos. Dos 13 aos 19 eu bebia todos os fins de semana. Eu sou de uma família bem complicada. Eu brigava na rua, irmão, na época que ainda podia brigar. Hoje em dia você dá um soco em alguém e você morre. Aproveitando a oportunidade, um dos meus melhores amigos que brigava comigo no último carnaval de rua que eu fui em 2006, eu e ele brigamos com um cara, e ele saiu com uma soqueira que ele fez numa lixeira, sabe aquelas grades de lixo, de lixeira? Ele cortou a grade, deixou só as pontas, passou fita isolante em volta. Ele me mostrou, olha aqui o que eu vou usar hoje. Eu falei, você vai matar alguém com isso aí. Eu e ele desfiguramos um cara no soco, ele com a soqueira, e 2 anos depois de convertido eu fui no velório dele. Ele brigou com um menino de 17 anos, o menino foi em casa, pegou uma espingarda, deu um tiro no olho dele. Eu era meio bandido também, mulherengo. Isso há 20 anos atrás,
Se eu pudesse, eu ficava com 3, 4 meninas na mesma noite. Mas Jesus me encontrou, meu irmão, numa sexta para um sábado, depois de beber 2 litros de martini, eu andando na rua, porque eu não queria ir para casa, porque eu estava vendo vulto, ouvindo voz em casa. Eu falava, vou ficar andando o máximo que eu puder, quando eu cansar eu vou para casa, porque eu sei que eu não vou dormir. Eu só dormia quando clareava o dia, porque eles me perseguiam dentro de casa. Um menino pregou para mim, eu me converti. Meu irmão, eu já experimentei a lavagem dos porcos. Você acha que eu vou querer voltar para aquela vida? E detalhe, eu conheci esse Deus que não me proíbe de nada, tudo me é lícito, mas eu escolho o melhor, meu irmão. Eu escolho filé mignon, eu escolho picanha. Não vou ficar comendo carne de pescoço, eu vou comer picanha. Tem uns malandros aí que dizem o seguinte: ah, pastor, eu já ouvi isso, irmão. Eu trabalho com casa de recuperação, a gente abriu uma casa de recuperação em Conselheiro Lafayette, desde 2016, eu gosto de ir na casa de recuperação, porque lá eu vejo que eu sou bem limitado. Quando a gente dá aula, a gente escreve artigos científicos, livros e tal, e a gente começa a se achar o cara, né? Aí eu vou pregar na casa de recuperação, o cara levanta no meio, bota o dedo na minha cara e fala, você está errado e tal. E o cara falou, pastor, mas é difícil esse negócio de fidelidade, ninguém consegue comer arroz e feijão todo dia. Eu falei, que mané, arroz e feijão, rapaz? Você está mirando na picanha e está comendo carne de pescoço. Você está mirando no oásis, se chega lá não tem nada. O melhor, meu irmão, o que te sustenta é o feijão com arroz, é o dia a dia, não é aquilo que o diabo oferece para você. Mesmo que seja algo atrativo e maravilhoso, nunca vai ser melhor do que aquilo que Deus tem para você. Irmão, eu tive uma vida sentimental de centenas de mulheres. Eu não sei, eu não falo com prazer, mas antes de me converter, não sei. Mas depois de Jesus, só beijei minha esposa. De vez em quando eu falo para ela, em Jesus foi só você, no novo homem. Não vem querer me jogar no velho. Meu irmão, nada supera o fato de você amar e ser amado, meu irmão. Nada supera o fato. Enquanto eu estou aqui fazendo viagem missionária, comendo em restaurante, sendo amado pelos irmãos, minha esposa está lá trabalhando, irmão. Não estou falando de depressão, ela está lá porque ela ganha muito bem, enquanto você vai lá, eu fico aqui, seguro as pontas e tal. Nada supera o fato de você ter alguém parceiro do teu lado. Pastor Gabriel, quanto jovem abre mão do seu ministério por causa de um rabo de saia, porque não conseguiu aguentar. Vai tomar um banho gelado, irmão. Que mané, não vai conseguir aguentar, você está doido, cara? Você está construindo a tua vida cristã, o teu ministério aí há 20 anos, vai perder por 5 minutos. Foca naquilo que é maior, foca a longo prazo. O pai não força a permanência. O pai confia que o mundo nunca vai oferecer aquilo que ele oferece dentro de casa. O pai confia tanto no seu ensinamento que ele permite que esse ensinamento seja colocado à prova. Deixa ele ir. Vamos ver se o que ele vai receber lá fora é melhor do que o que ele tem aqui dentro. Só que o problema, irmãos, é que a gente, às vezes, até pede por liberdade, mas é uma liberdade sem responsabilidade. A gente quer liberdade para fazer o que a gente quer. Não é liberdade porque a gente quer ser livre, a gente quer liberdade para errar. Nós não concordamos às vezes com algumas ordens que não tem a ver contigo, tem a ver com o todo. O pastor, quando toma algumas decisões, ele não está pensando em você. Ou você acha que você é a última bolacha do pacote de bolachinha recheada. Você acha que você é o gás da coca e o mundo inteiro gira em torno de você. Ele pensa no todo. Você pode não concordar, mas você abre mão do que você acha pelo bem do todo. A gente às vezes reclama por reconhecimento sem conseguir desfrutar. Tem gente que, pastor, fica brava quando vê que o senhor dá oportunidade para um outro irmão e não para ele, mas ele não consegue desfrutar do prazer de ser líder de Excel, do prazer de cuidar de 3, 4 pessoas. Ele quer falar para a multidão. Sabe por que ele não chega na multidão? Porque ele não é fiel nas poucas pessoas. Agora teve o IWE Day, e eu fui lá na igreja de Mantiqueira, e no sábado de noite o pastor Luiz Carlos Leite falou para mim, pastor Gerson, você vai embora quando? Eu falei, estou pensando em ir hoje de noite, depois do culto. Ele falou, não, fica aqui, amanhã de manhã vamos ter um culto de batismo.
Ele recebeu mais de 100 pessoas lá. Acho que tinha uns 50, 60 batizandos. Irmãos, eu estava no culto, me sentindo maravilhado. Eu tenho uma história com aquela igreja em 2017, quando eu conheci o bispo Gilberto, foi lá. Aquela igreja é uma referência para mim. Eu estava lá, feliz da vida, aquele culto maravilhoso. Eu falei, rapaz, eu vou pregar na Central de Mantiqueira hoje. Sabe o que o Senhor me fez lembrar? Do Gessel, do Douglas e da Michele, que eu fiquei uns 3 meses lá em São José dos Pinhais, sem nenhum visitante. Do Gessel de 4 Barras, que era eu, a Fabielle, o Raiferson, que eram os donos da casa, os 3 filhos, e quem ia comigo no carro. Eu aproveitava, era 40 quilômetros, eu levava alguém para discipular dentro do carro. 6 meses sem ter visitante. Para Deus me levar para pregar na Central de Mantiqueira, Ele me viu fiel, conduzindo. E eu fazia o Gessel, irmão. Eu falava, vamos começar, abra a sua carta pastoral aí e tal. E eu fazia o Gessel para 2 pessoas, para depois para 4, 5 pessoas. Você quer ser reconhecido, mas você não quer responsabilidade, você não quer desfrutar das pequenas oportunidades. É por isso que você nunca vai chegar nas grandes. Deus é um Deus de liberdade, mas a liberdade dele, ela tem um limite, porque é mais ou menos assim. Eu vou dar uma aula de teologia em 2 minutos para você sobre o pecado. Quando você não conhecia Jesus, você não tinha liberdade, porque você era escravo do pecado. Tinha dia que você falava, hoje eu não vou beber, não vou deixar um copo de cachaça me dominar. 10 horas da manhã você estava andando de 4, porque o diabo falava, ah é? Quem você acha que você é? Eu mando em você, eu te domino. Pegava a coleirinha dele, correntinha, e te puxava até você sair trêbado, não era nem bêbado. Mas aí Cristo te libertou. As amarras da bebida, da promiscuidade, da agressividade já não estão mais agarradas em você, e agora você é livre. Mas você é livre para escolher servir a Deus. Tem Êxodo 21, fala sobre o escravo da orelha furada. Era um escravo que pagava muitas vezes as suas dívidas. Você vai trabalhar 10 anos para pagar a sua dívida, para mim. Ao final dos 10 anos, o patrão falava, olha, mês que vem acaba a sua dívida, você é livre para você ir fazer o que você quiser. Só que aquele patrão era um bom patrão, e naqueles 10 anos ele viveu o melhor momento da vida dele. Ele criou seus filhos na terra do seu patrão. Ele que era desorganizado a ponto de ficar todo endividado, ele tinha a ajuda do patrão para organizar a casa. Ele falou, não, eu não quero mais ser livre, eu quero ser teu servo, para sempre. É mesmo? Então vamos lá diante do sacerdote. O sacerdote era testemunha de que era voluntário o desejo daquele servo, e ele recebia um furo na sua orelha, na porta da casa do seu senhor, porque ele dizia, agora eu sou um escravo voluntário para sempre. Eu conheci a servidão do pecado, eu abri mão da liberdade que eu recebi quando eu me converti, para agora me tornar um escravo de Cristo. Doulos Cristos, agora eu sirvo a Cristo. Você quer liberdade para quê, meu irmão? Para pecar? Tem gente que não trai, tem marido que não trai a esposa, não é porque ele não quer, é porque ele tem um papel, né? Se ele pudesse, ele pecava. Se ele tivesse um dia tem um filme lá, né? O dia do crime. Um dia que você pode fazer o que você quiser. No Moçambique tem isso. No dia da mulher moçambicana, a mulher moçambicana pode fazer o que ela quiser. O marido dela não pode nem perguntar onde ela foi. Pastor Marlon estava falando que você passa na rua, as mulheres estão... Mulher de uma pessoa conhecida está sentando no colo do outro e tal. Você quer o quê? Liberdade para pecar? Ou você quer liberdade para escolher Deus? Tem gente aqui que talvez é escravo do pecado. Tenta abandonar o pecado, mas não consegue. Hoje, Cristo te liberta, em nome de Jesus. Se conhecereis a verdade vos libertará. E então, verdadeiramente sereis livres para escolher servir a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve você mesmo. Ou você serve a Deus, ou você serve o pecado. Mas é um assunto amplo. Quando você conhece o texto, nós não lemos, mas você conhece. O filho foi embora. Onde ele foi parar? Cuidando de porcos. Numa cultura judaica era a pior coisa possível, porque porco era considerado imundo. E ele se alimentava da comida dos porcos, pior ainda.
Não era nem dos porcos, era da comida dos porcos que ele se alimentava, a sobra. Ele lembra. Sabe de quem ele lembra? Não é do irmão mais velho. Ele lembra dos trabalhadores da casa do pai. E ele diz: eu estou aqui e estou vivendo de uma maneira pior do que os escravos do meu pai. Eu estou vivendo pior do que os trabalhadores do meu pai. Ele não lembrou nem do irmão. E ele falou: eu vou voltar, e eu vou me arrepender. E eu sei que o meu pai não vai me aceitar, mas eu vou dizer: me deixa ser um dos teus escravos, me deixa ser um dos teus trabalhadores. Quando ele volta, de maneira surpreendente, o pai está observando a distância, e corre ao encontro do filho, e vai já com um anel de autoridade e com a capa. Meu filho, eu estava esperando a sua volta. Ele estava disposto a ser escravo, mas o pai diz: não, eu te restituo a autoridade de filho. O irmão mais velho deve ficar bravo, porque tudo que ficou era do filho agora. A parte do mais novo foi embora. Agora o pai ia dividir de novo a parte do irmão dele. E ele volta. O nosso Deus, meu irmão, é um Deus justo e generoso. A justiça de Deus excede a justiça dos homens. A justiça de Deus faz um provável bandido se tornar um missionário. A justiça de Deus faz um promíscuo se tornar alguém confiável. Minha esposa de vez em quando tem as crises de ciúme. Eu falo para ela: minha filha, eu fiquei 2 anos na igreja, e assim, eu tinha cabelo, não tinha essa gordura abdominal, eu estava um pouquinho melhor na fita, e eu pregava com 6 meses de convertido, eu pregava na igreja. Minha irmã, eu falo para ela: eu não caía na tentação nem quando eu estava disponível. Eu vou cair agora? Fica tranquila, eu me entreguei para você. A justiça de Deus faz o bandido se tornar o responsável pela chave do cofre, porque não é sobre pegar o porquinho sujo, dar uma lavada nele, botar uma gravatinha nele, passar um perfuminho embaixo do braço, e agora o porquinho entra na igreja, né? Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Não é sobre porquinho lavado, é sobre porco que vira ovelha. É sobre o que tinha prazer no pecado, agora ele tem prazer na voz do pastor. É sobre mudança de natureza. A justiça de Deus não é uma justiça que só te recebe do jeito que você está, ela te transforma. O último batismo que eu fiz em Conselheiro Lafayette, eu fiz uma viagem para a Europa, conhecer o terreno, né? Quando eu cheguei, um menino falou para mim, o líder do louvor: tem um cara que pediu para marcar com o senhor quinta-feira, se você puder, mas ele pediu para você ir com um tempo, porque ele vai contar a vida dele. Chega um motoqueiro, com jaqueta de motoqueiro, cabelo moicano, com uma tatuagem de rato do lado da cabeça. Aí ele começou a me contar a história dele. Resumo, tá? Porque está transmitindo, pode ser que alguém veja lá. Ele matava gente. Ele era pistoleiro. Aí ele me contou muita história, das piores que eu já tinha ouvido. No fim, depois de umas 2 horas eu falei: mas eu não estou entendendo, cara, por que você está contando essas histórias? Aí ele falou: não, porque eu quero saber se eu posso ser dessa igreja. Faz uns 6 meses que eu vejo os vídeos de vocês, e eu quero saber se eu posso ser daqui, eu vou mudar de vida. Falei: claro que pode, cara. Fiz um discipulado com ele, batizei ele. Depois do batismo, umas 2 semanas, levei ele no monte. Falei: agora falta você ouvir Deus. Você viu que tem algo de diferente em nós, mas você precisa ouvir Deus. Nós vamos ficar no monte aqui até você ouvir Deus. Aí estava eu, ele e o líder do louvor, o Lucas. Aí a gente foi cada um para um canto. De repente eu começo a ouvir ele: eu entendi. E aí eu doido para ir lá, curioso, eu falei: vou terminar aqui. Passou um tempo, eu chamei e falei: cara, o que você entendeu? Deus falou comigo. Se você for na igreja lá, ele está igual criança, irmão. Ele é o último a sair da igreja. Ele tinha uma moto, uma Harley Davidson. Na semana seguinte do batismo, ele chegou na loja e falou: quanto que você me dá nessa moto? Mas agora eu sou crente, eu tenho que falar a verdade para você. Ela tem que fazer o motor, tá? Tá batendo bieleta e tal. Eu tenho que fazer um motor. Quanto que você dá? Ah, tanto. Qual moto eu consigo nesse valor? Tem essa CG 125. Fechado, quero trocar por ela. Aí ele chegou de CG 125. Falei: o que aconteceu, cara? Não, aquele assento era maldito. Eu tinha que me desfazer do assento. Pastor, outra coisa,
já comecei a renegociar as minhas dívidas de cartão lá, tá? A justiça de Deus pega o perdido e transforma ele em missionário. A justiça de Deus pega o pior e transforma ele num modelo, num testemunho, num exemplo. Tem gente engomadinha que quer ser advogado de Deus. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, para convencer as pessoas sobre Deus. Deus não chama advogados, Ele chama testemunhas. Pessoas que falem daquilo que viram e ouviram. Eu vi Deus, eu ouvi Deus, Ele mudou a minha vida. Eu sou um exemplo de que Ele existe, porque Ele me transformou. E Ele é generoso. Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Ele sempre surpreende. Falar a verdade para Deus, ser transparente com Deus, vai fazer com que você acesse a generosidade dEle. Eu cuidei por uns 2 anos de um menino que eu não conheço pessoalmente. Alguém falou para ele que eu interpretava sonho. Deus me dá a graça de interpretação de sonho. E esse cara um dia me ligou e pediu se ele podia mandar um sonho. Eu fiquei uns 2 anos conversando com ele, tratando ele. A esposa dele tinha traído ele, de uma das nossas igrejas lá do Rio de Janeiro e tal. E ele já me conhecia, sabia do meu senso de justiça, fazia as coisas certas. Um dia ele me ligou, ele falou: Pastor Jefferson, recebi uma proposta da Nissan de Seropédica lá do Rio de Janeiro. E eu entrei. Só que quando eu entrei, tinha a exigência de que eu tivesse a graduação de administração, mas eu estou graduando, eu não tenho diploma. E agora o pessoal está me cobrando a graduação. Aí ele me mandou um PDF. E falou: olha aí um PDF que eu te mandei. Aí eu vi que era um certificado de administração. Eu falei: o que é isso, cara? Não, pastor, eu sei mexer num programa aqui e tal. Eu falei: não, cara, você não está me ligando para me pedir se você vai mandar um certificado falsificado. Falei: se desliga agora o telefone, cara, e deleta esse negócio, e deleta a porcaria desse programa do computador também. Não, pastor, mas se eu perder esse emprego, eu pago pensão e tal. Eu falei: perca o emprego, fica tranquilo, você não vai passar necessidade, eu mando uma cesta básica para você, mas fale a verdade, porque a verdade é o teu escudo. Chega para o teu chefe e fala: eu me candidatei, me chamaram, me contrataram, mas eu não sou formado. Ele vai ter misericórdia de você. Pastor, mas é difícil demais, o cara não é acessível. Eu falei: vai lá. E ele foi, recebeu misericórdia, está até hoje trabalhando lá na Nissan. Deus é generoso, meu irmão. Você acha que Ele vai te fulminar por causa do teu pecado? Experimenta ser verdadeiro com Ele, experimenta dar nome para o seu pecado e dizer: Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida. Você vai ver a graça dEle manifesta, a generosidade dEle que te transforma. O filho pródigo conheceu a graça do Pai que transformou ele. Deus é Pai que deseja enviar filhos, como Ele está me enviando. Ele não quer que você vá, Ele quer te enviar. Mas para te enviar, Ele tem que te tratar. Ele tem que lapidar a tua vida, para que na hora que você estiver pronto, Ele te envie, para que você abra outras casas e outras famílias e tenha outros filhos, porque Deus trabalha com a multiplicação de filhos, de pessoas parecidas com Abraão, pessoas parecidas com Jesus. Mas tem filho que está dentro da casa do pai e também está perdido. O filho mais velho se sente injustiçado quando o pai pega da parte dele, porque tudo que ficou era do filho mais velho, e volta a dar para o filho mais novo. E o pai tinha autoridade para isso, porque ele não tinha morrido ainda. Ele refaz o cálculo e volta a abençoar o filho mais novo. E o pai fala para o filho mais velho: meu filho, você está há tanto tempo aqui na minha casa, você podia ter comido os animais que você quisesse, agora você está achando ruim, porque eu estou matando o novilho cevado para o teu irmão que estava morto e reviveu. Você poderia ter desfrutado, mas você não desfrutou. Tem gente que não consegue desfrutar, sabe por quê? Porque tem cabeça de escravo, não de servo, de filho, não de filho. Eu encerro citando novamente o texto que eu citei de maneira não completa, da forma como a gente costuma citar: conhecereis a verdade vos libertará, porque se o Filho vos libertar, sereis livres. Eu pulei o 33, o 34 e o 35, diz assim: conhecereis a verdade, 32, 8:32, João 8:32,
Conhecereis a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem filho dentro da casa do pai com cabeça de escravo. Que o Senhor ministre no teu coração uma unção de filho, de mentalidade de filho. Que você aproveite da casa do pai e desfrute agora. Não fique pensando o que poderia ser, desfrute da graça que Ele manifesta agora, para que Ele te coloque em coisas maiores. Pastor Roberto Diogo, fazer missões não é só sobre ir para outra nação, é também sobre ficar e frutificar onde está. Deus quer filhos que vão, ao serem enviados, e Ele quer filhos que permaneçam e frutifiquem. E digo mais, ninguém deveria ser enviado se não produzir no local. Se ao final desse culto, nessa semana, alguém procurar o Senhor e falar: pastor, queimou no meu coração o desejo de ser enviado para a Espanha, para Conchinchina, o Senhor vai dizer: então produza muito aqui. Quando você estiver produzindo aqui, o Senhor vai estar criando caminhos para que você vá. Mas você precisa ter mentalidade de filho. Paternidade é sobre descobrir um pai amoroso, perfeito, misericordioso, justo, que te dá liberdade e que dá o melhor para você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você acha que Deus foi injusto contigo, você não conheceu o verdadeiro pai. Eu quero orar por isso, para que você conheça esse pai que te dá liberdade, esse pai que é generoso, que surpreende, esse pai gracioso, amoroso, que não rejeita nem o perdido de fora, nem o perdido de dentro, para que você se torne um filho que vai ser enviado e que, enquanto você estiver na casa, você produza e desfrute da casa do Pai. Se coloque em pé, em nome de Jesus.